Meu nome é Caio, eu faço mestrado em matemática na Unicamp, e o encontro de hoje vai ser um encontro bem técnico. A gente vai focar bastante nas propriedades sintáticas das fórmulas bem formadas, e entender mais ou menos como é a estrutura dessas fórmulas. Daí a primeira pergunta que a gente pode fazer é como que a gente faz para determinar se uma fórmula bem formada tem ou não determinada propriedade sintática. E isso é um problema porque, de início, a gente não tem uma expressão das fórmulas bem formadas em termos somente do alfabeto, mas a gente fez uma definição recursiva, né? A gente falou, uma fórmula é bem formada se ela pode ser feita a partir de outras fórmulas bem formadas usando conectivos. E tendo como caso base, assim, as letras sentenciais, né? Então, um exemplo que eu dei de propriedade sintática é o exemplo dos parênteses. Parece, intuitivamente, e a gente vai ver como formalizar esse argumento, que toda fórmula bem formada, ela vai ter que ter a mesma quantidade de parênteses abertos e parênteses fechados. Pelo fato de cada passo que eu dou a partir das letras sentenciais, eu coloco uma quantidade igual de parênteses abertos e fechados. Certo? Tá. Então vamos falar sobre o que é indução e talvez dar uma ideia do que é recursão. Primeiro a gente vai precisar definir o que é o conjunto dos números naturais. Intuitivamente, a gente pode pensar nos conjuntos dos naturais como um conjunto infinito, com uma quantidade infinita de elementos, e que você começa com um elemento e você tem uma função definida nesse conjunto, que associa a esse primeiro elemento um próximo elemento, que seria o sucessor, e associa a esse outro um sucessor também. E o que caracteriza os naturais seria a dinâmica dessa função de sucessor. Seria o fato de que, partindo de um primeiro natural e tomando o sucessor, eu posso chegar em qualquer outro natural. Então, seria a ideia de contar mesmo, né? Começo com 1 ou com 0, depende do seu gosto, né? Eu vou para o próximo, para o próximo, para o próximo, e seria essa a ideia do que é os números, do que são os números naturais. A gente tem um sistema axiomático que a gente usa para caracterizar os números naturais. E esses axiomas são os axiomas de Peano. Eles basicamente mostram, eles definem como é a dinâmica dessa função sucessor, que nem eu falei. E eles são o seguinte: todo número natural tem um único sucessor. E números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Certo? Parece razoável. Existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro, que é o primeiro número natural. Daí tem gente que chama ele de 0, tem gente que chama ele de 1. O que vai definir se ele tem as propriedades do 0 ou do 1 que a gente pensa que elas, do jeito que elas são assim normalmente, vai ser o jeito que eu vou definir soma, porque dá para definir a soma em termos dessa função sucessor. Então, beleza. Você tem um natural que não é sucessor de ninguém, e você tem a função sucessor, que é uma função injetiva pelo primeiro axioma. Tá. E o terceiro axioma, ele é o axioma da indução. Basicamente, ele diz que você pode alcançar qualquer natural usando essa função sucessor. Então, a gente vai formular ele desse jeito. Se uma propriedade φ é tal que ela vale para 0, e sempre que ela vale para um número, ela vale para o sucessor desse número, então essa propriedade vale para todo natural. Qual que é a intuição disso? Vamos supor que uma propriedade tem essa qualidade de valer para o 0 e sempre que ela vale para um número, ela vale para o sucessor dele. Então ela vale para o 0 e então ela tem que valer para o sucessor do 0 também. Então ela vai valer para o 1. Vamos chamar de 1 o sucessor do 0. Só que se ela vale para o 1, ela vale para o 2. E se ela vale para o 2, ela vale para o 3. Essa é a ideia do axioma da indução. Ele basicamente diz que, de fato, essa dinâmica da função sucessor alcança todos os números naturais. E se você for ver, é um axioma bem forte, porque é um jeito de eu, demonstrando finitas coisas, qualificar infinitos objetos. Então é um axioma, assim, bem forte, se for ver. Certo? Eu vou dar um exemplo de como usa a indução. Por exemplo, vamos considerar a propriedade φ
de ser diferente de seu sucessor. A gente vai usar a indução para mostrar que todo natural é diferente de seu sucessor, certo? Tá. Então, o que a gente precisa mostrar é que zero é diferente do sucessor de zero, e que se um natural é diferente do seu sucessor, o sucessor desse natural é diferente do sucessor dele. Certo? É claro que zero é diferente do seu sucessor, porque, por definição, zero não é sucessor de nenhum outro natural. Ele é o primeiro dos números naturais. Agora, suponha que o número natural n é diferente do seu sucessor. Como a gente viu, números naturais diferentes, como a gente definiu, números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Então, se n é diferente do sucessor de n, o sucessor de n é diferente do sucessor de n, porque números diferentes têm sucessores diferentes. Certo? Então, supondo φ de n, a gente tem φ de Sn. Então, agora a gente pode usar a indução para concluir que todo número natural é diferente do seu sucessor. Que nem a gente tinha falado antes. A gente tem que zero é diferente do sucessor de zero, o sucessor de zero é diferente do sucessor de zero, e assim por diante. Então, por indução, a gente garante que para cada número natural, esse número é diferente do seu próprio sucessor. Certo? Agora, como que isso se aplica com as fórmulas bem formadas? Se você for ver, a gente definiu as fórmulas bem formadas como com uma sequência de passos a partir das letras sentenciais. A gente definiu essa hierarquia cumulativa de fórmulas, e uma fórmula é bem formada quando ela aparece em algum passo dessa hierarquia. Tudo certo até aqui? Tá. Tudo certo, ok. Eu ia perguntar, alguém que nunca viu indução entendeu mais ou menos como é que é o esquema, como é que a gente definiu, como é que funciona? Tem dúvida? Acho que tá ok, cara. Vou passar para Então, frente. se eu quero provar que uma fórmula tem uma dada propriedade, eu posso usar a indução para isso. Eu posso mostrar que todas as fórmulas em F0 têm essa propriedade, e que se uma fórmula, se todas as fórmulas de Fn têm essa propriedade, então todas as fórmulas de Fn mais 1 têm essa propriedade, então eu tenho que todas as fórmulas vão ter essa propriedade. Em outras Tá. palavras, oi? É, a Yara comentou o seguinte no chat, desculpa te cortar. Ela disse que não tá entendendo muito, que não viu muito de lógica e matemática nem indução. Você quer dar uma voltadinha? Eu posso dar uma voltada. É o seguinte, a ideia da indução é que você consegue provar uma coisa para todos os naturais se essa coisa ela tem a seguinte propriedade. Eu quero mostrar, por exemplo, que uma determinada coleção de naturais, na verdade, ela é a totalidade dos naturais. Se o zero tiver nessa coleção e todo sucessor de elementos dessa coleção tiver nessa coleção, então todos os naturais têm que estar nela. Do terceiro. A ideia seria que, partindo do zero e tomando a função sucessor, eu chego em todos os números naturais. Então, se a propriedade vale para o primeiro, e sempre que ela vale para um, ela vale para o próximo, então ela tem que valer para todo mundo. Porque ela vale para o primeiro, então ela vai ter que valer para o que vem depois do primeiro. E daí depois ela vai ter que valer para o que vem depois do primeiro. Então, nessa dinâmica, eu chegaria em todos os números naturais. Então, é complicado dizer que vale para o último, porque não tem um último número natural. E esse que é o lance. A gente não consegue
dizer qual é o último número natural, mas qualquer número natural pode ser alcançado usando a indução. Porque todo número natural ele vai ser uma composição desses sucessores partindo do zero. O sucessor ele pode ser pensado como n mais 1. Então a ideia é que eu consegui meio que separar a totalidade de fórmulas bem formadas em várias camadas de complexidade. E eu vou usar indução nessas camadas de complexidade. Então eu vou usar indução nesses índices Fn. Então, basicamente, se eu quero mostrar que todas as fórmulas bem formadas têm uma propriedade φ, eu posso definir uma outra propriedade, psi, de números naturais. E eu digo que um número natural tem essa propriedade se cada fórmula que está na enésima camada tem a propriedade φ. Então, φ vai valer para todas as fórmulas, C só C psi vale para cada número natural. Porque se φ vale para todas as fórmulas, então, para cada n, em cada fórmula Fn, em cada fórmula em Fn, essa fórmula vai ter φ. E, reciprocamente, se o psi vale para todo natural, então, como cada fórmula pertence a um Fn, então essa fórmula também vai ter a propriedade φ. Então, a ideia é, eu posso pensar em termos dos conectivos. Se eu mostrar que todas as letras sentenciais têm a propriedade que eu quero, e que sempre que uma fórmula tem essa propriedade, a negação dela, ou melhor, a fórmula obtida usando esse operador sintático aqui, vai ter essa propriedade, e a mesma coisa, se eu tenho duas fórmulas com essa propriedade, e eu uso esse operador sintático, então esse operador sintático vai manter essa propriedade, então eu mostrei que sempre que as fórmulas em Fn têm essa propriedade, as fórmulas em F do sucessor de n têm essa propriedade. Essa é a ideia central do que a gente está querendo passar nesse encontro. Então é bem importante que esteja claro isso. Embora ele seja um encontro um pouco mais técnico, ele vai ser importante mais para mostrar que estão bem definidas certas coisas que a gente vai usar. Tudo bem? Então, tudo bem até aqui? Agora é importante galera se manifestar se não entendeu e tal. Indução não, para quem nunca viu, não é algo muito intuitivo, assim, não é a primeira. Para quem vê pela primeira vez, não é tão fácil de entender, assim. Né? Então, eu acho que um jeito mais legal de formular indução talvez seja em termos de subconjuntos de naturais. Se eu tenho uma determinada. Pensa no conjunto de todos os naturais. E eu pego só alguns deles. Então eu tenho o subconjunto dos naturais. Se o zero está nesse conjunto, e sempre que alguém está nesse conjunto, o próximo também está, então eu tenho que o zero está nesse conjunto. Só que o que vem depois do zero também vai estar nesse conjunto. Então o 1 vai estar. Mas o que vem depois do 1 também vai estar nesse conjunto. Então o 2 vai estar. Logo, esse conjunto tem que ter todos os naturais. Então essa é a ideia da indução. Que de fato, só partindo do zero e tomando sucessores, eu tenho a totalidade dos naturais. E além disso, se eu quero mostrar que alguma coisa abrange a totalidade dos naturais, eu posso mostrar só que se essa coisa abrange o zero, e quando ela abrange um natural, ela abrange o próximo, então ela abrange todos. Beleza? Tá. Então a gente vai. O que a gente quer fazer, eu acho que vai dar tempo de mostrar o teorema de leitura única. O que a gente vai fazer agora é usar essa recursão, não, essa indução na complexidade. Quando eu falar complexidade das fórmulas, eu quero dizer
o índice em que ela aparece, tudo bem? Tipo, dada uma fórmula bem formada φ, a complexidade dela é o menor n, tal que ela aparece na enésima camada, certo? Então, a ideia é que as letras sentenciais têm a complexidade 0. As coisas que são letras sentenciais juntadas por um só operador, assim, vão ter complexidade 1, e assim por diante. Se uma coisa só aparece lá na frente, então ela vai ter um monte de parênteses e vai ter um monte de letra sentencial junta, assim. Então ela vai ser uma fórmula mais complexa. Então, essa é a ideia da indução na complexidade das formas. Tá. Então, o primeiro lema que a gente vai mostrar é que toda fórmula bem formada tem a mesma quantidade de parênteses abertos e de parênteses fechados, certo? Então, como que a gente vai mostrar isso? A gente vai usar indução. A gente vai mostrar que se toda fórmula em F0, que para toda fórmula em F0, a quantidade de parênteses aberto é igual à quantidade de parênteses fechados, e a gente vai mostrar que se uma fórmula está toda fórmula em Fn tem a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados, toda fórmula em Fn mais 1 tem a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. Certo? Caio, tem dois comentários aqui. O Lucas falou que acha aquela analogia de dominó mais simples. Eu não sei o que é isso. Você pode explicar, Lucas? Eu não conheço. E o Ó, Ítalo falou que, para ser instrutivo, seria bom falar a diferença entre teorema, lema e corolário. beleza. A analogia do dominó é o seguinte. Vamos supor que ter a propriedade φ seja derrubar o dominó, certo? A ideia é que os naturais, a dinâmica do sucessor, ela é parecida com colocar vários dominós em fila. Φ de zero ter a propriedade quer dizer que eu derrubei o primeiro dominó. E φ de n implica φ de Sn, quer dizer que um dominó empurra o próximo. Eu acho que eu não falei certo, não. Ficou muito estranho isso. Tá. Vamos supor que eu vou colocar um dominó para cada coisa que tenha propriedade, certo? Então, eu não sei fazer analogia do dominó, eu acho. Mas a ideia é que, partindo do. Se eu derrubar o zero, eu vou derrubar o um. E se eu derrubar o um, eu vou derrubar o dois. E isso seria a tomar o sucessor na. Tá, vamos ver. Eu não consegui fazer a analogia do dominó, gente. Desculpa. Você está conseguindo ver o chat, Caio? Eu tô. Beleza. Tá. Tenho, o A Arthur diferença comentou de algo ali. lema, teorema e corolário é a seguinte. Um lema, normalmente, ele é um resultado. Tipo assim, em algum sentido, eles são nomes diferentes para uma mesma coisa, que seria um teorema. Uma coisa que é verdadeira a partir das hipóteses matemáticas. Assim. A diferença é só a intenção que eu tenho quando eu estou enunciando tal resultado. Então, quando eu enuncio um lema, é um resultado que eu vou usar para provar um outro resultado mais central para a teoria que eu estou querendo desenvolver. Um teorema é um resultado central e importante de peso da teoria. E um corolário é uma consequência imediata de um lema ou de um teorema. Certo? Tá, então o primeiro lema que a gente vai provar é que, de fato, em toda fórmula bem formada, a quantidade de parênteses aberto é igual à quantidade de parênteses fechado. Para isso, eu vou usar a indução. Eu vou mostrar que isso é verdade para cada fórmula em F0, e se isso for verdade para todas as fórmulas em Fn, então vai ser verdade para todas as fórmulas em Fn mais 1. Ou seja, eu preciso mostrar que em todas as letras sentenciais, a quantidade de parênteses abertos é igual à quantidade de parênteses fechados, e que se eu tenho duas fórmulas em que a quantidade de parênteses abertos é igual à quantidade de parênteses fechados, sempre que eu juntar elas por um conectivo, por um daqueles operadores sintáticos, o resultado vai ser uma fórmula
com a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. Eu estou chamando de lema porque esse resultado ele vai culminar no teorema de leitura única, que é um teorema bem útil, assim. Ele basicamente mostra que as valorações elas estão bem definidas para a lógica proposicional clássica. Então é por isso que eu chamei de lema, porque a ideia seria... E é curioso, porque vocês vão ver que, no fundo, esse é um encontro só sobre parênteses. E que os parênteses, eles, de certa forma, mostram o teorema de leitura única. Se não der tempo de mostrar o teorema de leitura única, eu vou pelo menos explicar o porquê ele é relevante. Tá, então vamos mostrar aqui a quantidade de parênteses abertos e a quantidade de parênteses fechados. Claramente, para as letras sentenciais, a quantidade de parênteses abertos é igual a de parênteses fechados, porque elas não têm parênteses, certo? Agora, vamos supor que φ seja uma fórmula em Fn mais 1 e que todas as fórmulas em Fn tenham a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. Então, a φ tem que ser da forma parênteses, negação, alfa, parênteses, ou parênteses, alfa, um conectivo, beta, outro parênteses, em que alfa e beta são fórmulas que estão na enésima camada, certo? Como a nossa hipótese é que alfa e beta têm a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados, porque a gente quer mostrar que se quando as fórmulas estão em Fn, eu junto elas para ir para Fn mais 1, elas ainda vão ter a propriedade dos parênteses. Certo? Tá. Então, vamos mostrar só o segundo caso. Alfa e beta têm a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. Então, alfa conectivo beta também tem. Por quê? A quantidade de parênteses da fórmula alfa conectivo beta é um parênteses aberto, a quantidade de parênteses abertos é um parênteses aberto, mais a quantidade de parênteses aberto em alfa, mais a quantidade de parênteses abertos em beta. E para parênteses fechados, a mesma coisa. É um parênteses fechado, que é o último, mais quantos parênteses fechados tem em alfa, mais quantos parênteses fechados tem em beta. Mas, por hipótese, alfa e beta estão em Fn. Então, eles têm a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. Então, n' é igual a n e k é igual a k'. Então, eu tenho que a quantidade de parênteses abertos de alfa conectivo beta é igual à quantidade de parênteses fechados de alfa conectivo beta. Com isso, eu provei que todas as... na verdade, faltaria provar o caso para negação. Mas é a mesma coisa no fundo. Eu somei um parênteses aberto e um parênteses fechado, sendo que a alfa já tinha a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. Então, é a mesma ideia. Então, com isso, eu já sei que cada fórmula tem a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. Certo? Porque a ideia é simples. Eu comecei com uma coisa que eu tenho eu comecei com coisas que eu tenho a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. E eu juntei elas sempre colocando um parênteses aberto e um fechado. Então, não pode mudar a quantidade, a diferença entre parênteses abertos e fechados, porque que é zero. Essa é a ideia. Tá. Agora, a gente vai precisar de algumas definições auxiliares para a gente poder chegar no teorema de leitura única. Tá tudo bem até aqui? Beleza. Se eu tenho uma sequência qualquer de símbolos, quer que volte? Dá um tempo pra galera escrever no chat. Às vezes demora pra Beleza. a mensagem aparecer. Olha, eu acho que vai dar tempo de provar o teorema, hein? Feliz. Vamos ver, eu estou apreensivo. Galera, tem uma galera tentando entrar e não conseguindo. Entendi. Então, poxa. Bom, acho que tá ok. Acho que você pode seguir, cara. Tá, o Ítalo tem uma boa questão. Por que que a gente precisa mostrar
para negação. Porque as fórmulas em Fn mais 1, como a gente viu, as fórmulas em Fn mais 1 vão ser as fórmulas em Fn grudadas por conectivos. Então, a forma geral de uma fórmula em Fn mais 1 é a negação de uma fórmula em Fn ou a junção de duas fórmulas em Fn com conectivos. Então, se eu quero mostrar que, supondo que a propriedade vale para toda a fórmula em Fn, então ela vale para toda a fórmula em Fn mais 1, eu preciso considerar todas as possíveis fórmulas de Fn mais 1. E isso quer dizer as fórmulas que são obtidas usando o operador de negação e usando os conectivos para ligar elas. Certo? Tá. Vamos lá, então. Se eu tenho uma sequência qualquer de símbolos, na verdade isso vale para qualquer sequência. Um segmento inicial de uma sequência é eu começar do começo dessa sequência e não ir necessariamente até o final. Seria qualquer... Por exemplo, se eu tenho uma sequência que vai de S1 até Sn, um segmento inicial vai ser que começa em S1 e para antes de Sn. Para em um SJ menor do que o Sn. Se o J é menor do que N, esse segmento inicial é próprio. Basicamente os segmentos iniciais próprios são segmentos iniciais que não são a própria fórmula. Certo? Seria você pegar uma fórmula e tirar, no mínimo, o último símbolo, mas tirar alguns símbolos partindo do final e ver o que resta, certo? Por exemplo, os segmentos iniciais próprios. Dessa fórmula, parênteses P, implicação Q, parênteses, vai ser parênteses, parênteses P implica, e parênteses P implica Q. O outro segmento inicial não próprio é a própria fórmula. Tipo... Não tem fração, por exemplo, quando você diz que uma fração é própria quando o numerador é menor do que o denominador? A gente diz que é próprio quando é uma parte de fato. Então, uma fração própria, ela de fato é uma parte da unidade, ela não é a unidade. Então, quando eu estou usando próprio, eu quero dizer que ela vai ser uma parte que não o todo da sequência de símbolos, certo? Então, outro lema que a gente vai mostrar é que, para toda fórmula bem formada, todo segmento inicial próprio tem mais parênteses abertos do que parênteses fechados. Por quê? Qual que é a ideia? Se eu tenho uma fórmula bem formada, em todo segmento inicial próprio, eu vou ter tirado pelo menos o parênteses de fora. Então, vai ter mais parênteses abertos. Certo? Tá. De novo, a gente vai usar indução na complexidade. O resultado claramente vale para as letras sentenciais, porque elas não têm segmentos iniciais próprios. Porque elas são uma letra só. O único segmento inicial dela seria a sequência vazia, que a gente não está considerando. Sim, tem um paralelo. Subconjunto próprio seria um subconjunto que não é o todo, né? Se eu tenho A um subconjunto próprio de B, quer dizer que A é subconjunto de B, mas não é B, porque B é um subconjunto de B sempre. Seria essa a ideia mesmo. Tá. Então, o resultado vale para letras sentenciais porque elas não têm segmentos iniciais próprios. Agora, suponha que para toda a fórmula em Fn, esse resultado seja verdadeiro e que φ seja uma fórmula em Fn mais 1. Então, como a gente viu, a gente teria que considerar o caso em que φ é parênteses negação alfa parênteses, em que alfa está em Fn, e parênteses alfa conectivo beta parênteses, em que alfa e beta estão em Fn. Mais uma vez, a gente vai considerar só um caso, mas na verdade a gente tinha que fazer todos os casos. Ao invés da conjunção, eu podia ter colocado um conectivo arbitrário já para poupar tempo. Mas a ideia é a mesma para qualquer conectivo. Tudo bem? Vocês entenderam que, apesar de eu estar falando que eu estou provando, na verdade eu não estou provando porque eu precisaria considerar todos os casos de φ em Fn mais 1, né?
E eu estou considerando só um por brevidade mesmo. Tá, Pra ficar mais fácil de provar, né, Caio? Pra gente não passar 5 slides provando a mesma coisa. exatamente. Então, quem são os segmentos iniciais de parênteses alfa, conjunção beta, parênteses? Os segmentos iniciais são do tipo só o primeiro parênteses, ou o primeiro parênteses e depois um segmento inicial de alfa, e depois o primeiro parênteses e alfa, ou o primeiro parênteses alfa e o símbolo de conjunção, ou o primeiro parênteses alfa, o símbolo de conjunção, e um segmento inicial de beta, ou só tirar o último parênteses, certo? No primeiro caso, claramente tem mais parênteses abertos do que fechados, porque tem só um parênteses aberto. No segundo caso, a quantidade de parênteses abertos vai ser a quantidade de parênteses abertos em alfa zero, mais 1, e a quantidade de parênteses fechados vai ser a quantidade de parênteses fechados em alfa zero. Em alfa zero, a gente já sabe que a quantidade de parênteses fechados é maior do que a de abertos. Então, para esse caso também vale. Por indução, porque o alfa ele está no Fn. E a gente supôs que toda fórmula em Fn tem essa propriedade dos segmentos iniciais. Agora, se ele for parênteses e depois alfa, a gente sabe que a quantidade de parênteses abertos e fechados em alfa é igual. Então, a quantidade de parênteses abertos vai ser igual à quantidade de parênteses fechados, mais esse primeiro parênteses aqui. Então, de fato, isso é verdade para esse segmento inicial. A mesma coisa para esse daqui, que tem só um símbolo de conjunção a mais. Aqui a gente já sabe, para essa forma em que é parênteses, alfa, conjunção e segmento inicial de beta, aqui a gente já sabe que tem mais parênteses abertos do que fechados. E aqui também. Então, no todo aqui, vai valer. E para esse último caso, a quantidade de parênteses abertos vai ser parênteses abertos em alfa, mais parênteses abertos em beta, mais 1. E aqui a quantidade de parênteses fechados é quantidade de parênteses abertos em alfa, porque alfa tem a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados, porque ela é bem formada, e a mesma coisa em beta. Então aqui tem um parênteses aberto a mais. Então, de fato, para cada segmento inicial de φ, vai ter mais parênteses abertos do que fechados. Então, isso mostra o resultado desejado. Por indução, a gente supôs que valia para cada fórmula em Fn, e mostrou que valia para a fórmula em Fn mais 1. E a gente também mostrou o caso base. Certo? Então, a gente mostrou que, para qualquer fórmula bem formada, um segmento inicial tem mais parênteses abertos do que parênteses fechados. O que a gente pode concluir disso já imediatamente? Um corolário. Nenhum segmento inicial de uma fórmula bem formada é uma fórmula bem formada. Porque todo segmento inicial é nenhum segmento inicial próprio. Eu esqueci de colocar aqui, ó. Mas era nenhum segmento inicial próprio de uma fórmula bem formada é uma fórmula bem formada. Porque ele não tem a mesma quantidade de parênteses abertos e fechados. Certo? Ok. Vamos, então, para o teorema de leitura única. Qual que é a ideia do teorema de... A gente sabe que cada fórmula bem formada pode ser obtida pela concatenação de letras sentenciais com conectivos e parênteses, de acordo com as regras de formação, né? Então, para cada fórmula bem formada, eu sei que ela eu sei que ela está no Fn mais 1, porque eu juntei duas fórmulas de Fn de um certo jeito. E a mesma coisa, para as fórmulas de Fn, eu juntei elas de algum jeito para conseguir cada uma delas. Eu faço isso até chegar nas letras sentenciais. Então, de alguma maneira, para cada fórmula bem formada, eu posso meio que escrever todos os passos que construíram ela a partir das letras sentenciais usando os conectivos. Mas pergunta, será que esse jeito de construir é o único jeito de construir? Será que, por exemplo, uma fórmula que eu consegui juntando alfa e beta com uma conjunção, ela não poderia ser feita também com outra fórmula, colocando uma negação antes?
Bom, para esse caso já dá para ver que é falso, né? Porque aqui depois do parênteses começa o alfa, e aqui depois dos parênteses tem o não. Só que nenhuma fórmula começa com não, né? Então a gente já sabe que isso não é verdade. Mas enfim, a gente vai abordar todos os casos, né? E será que não podem existir duas fórmulas tais que, quando eu fizer a conjunção de alfa e beta, é a mesma coisa que eu fizer a conjunção dessas outras fórmulas que não são alfa e beta? A resposta é não, pelo teorema de leitura única, que a gente vai provar agora. Qual que é a importância do teorema de leitura única? Quando a gente for definir verdade para as fórmulas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer qual é a verdade apenas das letras sentenciais. E como todas as fórmulas são conectivos aplicados em letras sentenciais, seguindo as regras de formação, as verdades nas letras sentenciais vão estender para verdades em todas as fórmulas bem formadas. Só que, se uma fórmula pudesse ser escrita de jeitos diferentes, poderia ser que essa função não está bem definida, na verdade. Porque ela vai ser uma função de verdade de duas fórmulas e uma outra função de verdade de outras duas fórmulas. Então, daria errado. Então, a ideia é que o teorema de leitura única, ele garante que a gente pode estender a verdade de uma maneira única, representando o que a gente gostaria que os conectivos representassem intuitivamente. Então, é por isso que ele é importante. O que ele diz? Que para cada fórmula bem formada, ou ela é uma fórmula, ou ela é uma letra sentencial, ou tem uma única fórmula da qual ela é negação, ou existe um único par de fórmulas tal que ela é uma junção desse, e um único conectivo que conecta esse par de fórmulas. Então, de fato, só tem um jeito de construir as fórmulas bem formadas a partir das letras sentenciais. Essa é a ideia. Tá, vamos para a demonstração. Essa demonstração ela é um pouco mais complicada. Então, se vocês não Tá, tiverem... galera, tá claro até aqui, assim, tipo, essa demonstração é bem pesada mesmo, assim. Não bem pesada, mas um pouco mais sofisticada do que a gente viu até aqui. Ela tem uns 2 slides de demonstração. Daí vamos ir passo a passo junto que a gente consegue entender essa demonstração, certo? Tá. Vamos começar então. Se alfa é uma letra sentencial, é claro que ela não pode ser nem a negação de uma fórmula, nem a junção de duas fórmulas, porque ela não tem parênteses e em qualquer um dos casos a gente teria parênteses. Então a gente já mostrou que o primeiro caso exclui os outros dois, certo? Então a gente já sabe que para qualquer fórmula bem formada, é verdade que ou ela é desse jeito, ou ela é desse jeito aqui. Mas a gente não sabe que não pode ser os dois. Então vamos supor que, primeiro que ela é desse jeito aqui, que ela é não beta. Se ela for não beta e não gama, então o beta vai ter que ser igual ao gama. Por quê? Porque o que vem depois do primeiro parênteses, nas duas tem que ser igual. Então, se eu tirar o primeiro parênteses da sequência, eu tenho que continuar com a mesma sequência. A mesma coisa se eu tirar a negação. E a mesma coisa se eu tirar o parênteses que fecha. Então, de fato, as duas sequências vão ser iguais. É imediato só você ir tirando as coisas e deixar só beta e gama, tirando na ordem e simetricamente dos dois lados da igualdade. Certo? Beleza, então a gente já mostrou que se ela é da forma não psi, então existe uma única psi tal que ela pode ser dessa forma. Agora, vamos supor que alfa é da forma B quadradinho gama, em que quadradinho é um conectivo, e que também é da forma delta bolinha φ. Certo? Se φ e bolinha não ocupam a mesma posição na sequência, então ou a bolinha vem antes do quadradinho, ou a bolinha vem depois do quadradinho. Se ela vem antes do quadradinho, então ela ocorre em beta, certo?
E se ela ocorre em beta, quando eu tirar o parênteses de fora, eu vou ver que tudo, que o delta e o bolinha, eles vão ter que vir antes do quadradinho, e, portanto, eles vão ter que ser uma sequência, um segmento inicial de beta. E que delta, então, vai ter que ser um segmento inicial de beta. Certo? Mas isso é uma contradição. Porque delta é uma fórmula bem formada por hipótese. E nenhum segmento inicial de fórmula bem formada é fórmula bem formada. Basicamente, se eu tirar o primeiro parênteses, o começo de delta tem que coincidir com o começo de beta, até a bolinha, e a bolinha tem que ocorrer dentro de beta. Certo? Então eu tenho que a bolinha tem que ocorrer em gama. Se a bolinha ocorre em gama, então gama tem que ser do tipo M bolinha N. Certo? Em que M e N são expressões quaisquer do nosso alfabeto, não necessariamente são fórmulas bem formadas, certo? Então, substituindo o gama por M bolinha N, essa fórmula aqui, ela se escreve desse jeito, certo? Então, tirando o primeiro parênteses, tudo que está entre o primeiro parênteses e bolinha tem que ser igual ao delta, porque o delta ele está entre bolinha e o primeiro parênteses. Então, o delta tem que ser beta quadradinho M, e o φ tem que ser o que sobrou, que é o que vem depois da bolinha. Certo? Denotando por AB de x e FC de x o número de parênteses abertos e fechados uma expressão, a gente tem que, como M é segmento inicial de gama, a quantidade de parênteses abertos em M é maior do que a quantidade de parênteses fechados em M. E a quantidade de parênteses abertos em delta é a quantidade de parênteses aberto. Diga, Hugo. Eu acho que é muito ruim fazer demonstração por aqui, né? Por slide. É muito melhor com uma lousa. Fica mais confuso. A lousa ajuda bastante. Assim. Terceiro parágrafo, Caio. Assim, beta quadradinho M bolinha N igual a delta bolinha φ. O Ah, que tá. implica aqui? Bom, o delta, a bolinha, ele tem que ocupar a mesma posição nas duas fórmulas, né? E o primeiro parênteses também. Então, o que está entre a bolinha e o parênteses nas duas fórmulas tem que ser igual. Porque se eu pegar. Porque essas sequências são iguais, né? Como sequências mesmo. Então, o que está entre parênteses e bolinha nas duas tem que ser igual. Porque o delta está ocupando a mesma posição nas duas. O bolinha está ocupando a mesma posição nas duas. Porque o bolinha está nas duas ali no mesmo lugar. É, meio que por definição, né? Tipo, o bolinha, ele vai ser aquela coisa que está naquela posição. Então, ele vai ocorrer. É o nome que eu estou dando para o conectivo que ocorre em tal posição. Então, o que está entre esse conectivo e o parênteses tem que ser igual nos dois casos. Tá, então o delta tem que ser da forma b quadradinho m, e o φ tem que ser o m, o que sobrou ali. A quantidade de parênteses abertos do delta vai ser parênteses abertos do b, do beta, mais parênteses abertos do m. E a quantidade de parênteses fechados vai ser fechados do beta, que é a mesma coisa que abertos do beta, porque beta é bem formado, mais fechados do M. Só que M tem mais parênteses abertos do que fechados. Tá aqui, ó. Abertos de delta é abertos de beta mais abertos de M. E como abertos de M é maior do que fechados de M, porque M é segmento inicial próprio de gama, a gente tem que abertos de delta é maior do que abertos de beta mais fechados de M. Só que
abertos de beta mais fechados de M é fechados de delta. Então a gente tem que os abertos de delta. Que delta tem mais parênteses abertos do que fechados. O que quer dizer que delta não é bem formada, mas isso é uma contradição. Porque por hipótese o delta é bem formado. Certo? Então, a gente tem que o bolinha e o quadradinho tem que ocupar a mesma posição nas fórmulas. E se eles ocupam a mesma posição, eles têm que ser o mesmo conectivo. Sendo assim, eles são o mesmo conectivo na mesma posição. Então, o que está entre ele e o parênteses, cada um dos parênteses tem que ser igual. Então, a gente já conclui. Então, até aqui, a gente mostrou, de fato, que para cada fórmula vale um dos três. Agora a gente já sabe que esse exclui esse e esse exclui esse. Esse e esse são mutuamente exclusivos. Então a gente só precisa mostrar que esse e esse são mutuamente exclusivos. Certo? E para ver isso, também é tranquilo. A gente pode só ver que Tem mensagem no chat, Caio. Por tá, que que por que os abertos de M é maior que os fechados de M? é por hipótese, porque olha, o M ele é segmento inicial de gama. E a gente mostrou que todo segmento inicial tem mais parênteses abertos do que parênteses fechados. Então segue disso. A Certo? resposta foi, ah, sim. Aí sim. Bom, agora, se alfa for da forma não beta e gama conectivo delta, isso não pode ser o caso, né? Porque aqui depois do parênteses tem um não, e depois do parênteses gama ou vai ser uma letra sentencial ou vai vir outro parênteses. Então não pode ter um não. Então, de fato, essas duas são mutuamente exclusivas também. Isso quer dizer que a gente provou o teorema. Certo? Isso quer dizer que a gente está pronto para definir verdade em fórmulas bem formadas só a partir das letras sentenciais, que é o que a gente vai fazer no próximo encontro. Olha só, acabou mais rápido do que eu esperava. Então sobrou 5 minutinhos aqui. Se vocês quiserem, a gente pode voltar e tirar algumas dúvidas onde ficaram. Essas são as referências. A principal referência que eu usei foi o Enderton para as definições, mas também eu usei a demonstração dessa professora da Universidade de Waterloo. A demonstração do teorema de leitura única é dela, na verdade. Eu só adaptei para esse contexto. Legal. No próximo encontro, a gente vai falar da semântica do cálculo proposicional clássico, que são as valorações, que são os jeitos de você dizer quando uma fórmula é verdade ou não, partindo da verdade das letras sentenciais. Certo? Bom, ficou alguma dúvida? Eu acho que a gente pode parar a gravação já, vocês... Bom, eu sei que hoje o encontro foi talvez meio maçante, né? Que a gente ficou o encontro inteiro falando de parênteses, né? Mas a parte boa é que agora eu acho que os meus colegas também vão concordar, a gente pode ser mais relaxado no uso dos parênteses, né? Então, a gente já vai começar a partir do próximo encontro, assim, né? A omitir os parênteses externos de uma forma, porque eles só servem para as coisas ficarem bem definidas com os operadores sintáticos, mas para a leitura das fórmulas mesmo, eles só atrapalham, né? Vocês concordam, gente? Não sei. Acho que é bom, né?